Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, o Mengão venceu ontem no Barradão, vitória por 2-1 num jogo estranho, né? Que o Flamengo, muitos falam que deu sorte, jogou mal, né? Erros de passes ali, teve uma boa atuação do Cebolinha novamente, merece ser titular absoluto Cebolinha. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 11/2, atualizando todas as informações e notícias do Malvadão. O torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações e notícias. Muito boa tarde para você, Globo Esporte começando e bora falar logo de Flamengo. Venceu a primeira nesse Brasileirão, 2-1 sobre o Vitória, mesmo não jogando muito bem. O time contou com o brilho desses dois caras aqui, ó, Rossi e Cebolinha. Um Flamengo bem abaixo das expectativas, mais eficiente. 2 finalizações, 2 gols. Foi assim o primeiro tempo contra o Vitória. Um jogo não muito bom. Esperávamos com um melhor refino técnico também dos jogadores, mas infelizmente o campo estava em péssimas condições. Isso fez com que nossa equipe perdesse muitas bolas. E mesmo assim, sem refino técnico e jogando mal, o Flamengo foi para o intervalo vencendo por 2-0. Pulgar arriscou de fora, golaço! Primeiro, o Cebolinha tocou para o Pulgar, que fez isso aí. Foi uma pintura no Barradão! E no último lance do primeiro tempo, o Léo Ortiz lançou bonito para o Cebolinha dominar e ampliar. Everton Cebolinha dominou, tirou, bateu no canto! Gol! De um cara que pede passagem! Vive com o início de 2026! Estou vivendo um momento muito bom, muita confiança para jogar, as coisas estão dando certo também, isso é o mais importante. Mas para o Flamengo as coisas empatar. Parte do campo de defesa Renato Kaiser, ele contra Léo Ortiz. E no contra-ataque, o Renato Kaiser protegeu bem e materializou. Rossi vive um momento extraordinário. O Vitória ainda assustou, mas o Flamengo segurou o resultado. 2-1. Primeira vitória do time nesse Brasileirão, mas ainda com muito a melhorar. Ganhar era super importante, muito mais fácil corrigir a equipe ganhando do que perdendo, mas sem nenhuma dúvida temos aí coisas para corrigir e muito caminho para percorrer. E você viu aí que o Rossi pegou mais um pênalti no Flamengo. Agora, das 26 cobranças, ele defendeu 10. Acabou a arte aqui, hein? Uma ainda foi na trave e outra foi pra fora. Aquela isolada do Dembélé, do PSG, na final do Intercontinental, todo mundo lembra. O goleiro argentino manda muito bem nos penais, a gente tá vendo. O Rossi, inclusive, acertou o lado das batidas em 17 dessas 26 cobranças. Contra o Vitória, voltou a escolher o lado certo, defendeu o pênalti do Renato Kaiser. Foi uma pancada, convenhamos. O Flamengo tá bem servido demais com o Rossi no gol, essa que é a verdade. E o Paquetá chegou a 100 jogos com a camisa do Flamengo. Só que essa volta dele ainda não é aquilo que a torcida estava esperando. Na semana passada, contra o Internacional, ele errou um passe que gerou o gol do Borré. E ontem aconteceu a mesma coisa. Ele está dando um azar danado. O Paquetá errou o passe no campo de ataque e esse passe errado gerou o contra-ataque para o Vitória. Renato Kaiser recebeu na frente, a zaga também deu mole, né? Tinha um monte de gente ali na jogada, ninguém conseguiu parar o Kaiser. E aí o Mateuzinho foi quem aproveitou e fez o gol. Agora, apesar desse início ruim do Paquetá, o Felipe Luiz continua confiante que as coisas vão melhorar. Hoje eu tentei fazer com que o modelo fosse para que ele pudesse pressionar alto, não conseguimos encaixar nossa pressão muito pela perda da nossa bola. E ele acabou sofrendo mais do que eu esperava, né? E acabou tocando menos na bola do que eu queria. Mas é isso, uma evolução constante, ele vai se soltar, o jogador com uma qualidade tremenda e eu tenho certeza que ele vai voltar ao nível dele.
Falando em voltar, já sabemos que se o Flamengo ganhar de novo do Vitória lá no Barradão, vai ser por 2-1, né, gente? Porque nos últimos 7 jogos no estádio, foram 6 vitórias por esse mesmo placar e um empate. Todos esses jogos pelo Brasileirão. Uma coincidência curiosa e boa para o Flamengo, é sempre 2-1 na veia. Agora hoje o Vasco encara o Bahia em São João. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Pessoal, bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Vamos com Vene Casagrande, atualizando todas as informações e notícias do Flamengo, deixando os créditos ao canal do Vene na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Mengão que venceu o Vitória no Campeonato Brasileiro, né? Primeira vitória aí do Campeonato Brasileiro, atual campeão, fez dever fora de casa. Bora pro conteúdo, pessoal. As informações, eu vou começar falando do Marcos Leonardo, que é um assunto que está dando o que falar e vários outros jornalistas já falaram sobre isso. Se eu não me engano, foi até o Thiago Asmar, o pilhado, inclusive um abraço para ele, foi o primeiro a falar sobre isso, porque o assunto está dando o que falar nas redes sociais. E aí hoje o meu telefone tocou, quando eu estava a caminho do SBT, uma pessoa do Flamengo falou: Vene, olha só, vamos pôr um ponto final nessa história de Marcos Leonardo, porque o Felipe Luiz está pé da vida que estão colocando na conta dele o fato do Flamengo não tentar a contratação de Marcos Leonardo, porque nas redes sociais os torcedores queriam, e muito, a chegada de Marcos Leonardo para o ataque rubro-negro. Só que o Flamengo não vai tentar. E aí tem saído na imprensa várias pessoas dizendo que o Felipe Luiz havia vetado a contratação de Marcos Leonardo, quando isso, na verdade, é uma mentira, uma falácia, porque em agosto de 2025 o Flamengo praticamente encaminhou a contratação de Marcos Leonardo, mas em cima da hora o jogador deu para trás e eu vou trazer todos esses detalhes. Pois bem, essa pessoa hoje me ligou e falou: Vene, a real é o seguinte, é isso. Eu fui e publiquei. O Flamengo não vai tentar a contratação de Marcos Leonardo, o martelo já está batido, mas o motivo não é Felipe Luiz. O treinador em nenhum momento vetou a contratação do atacante. Pelo contrário, aprovou e, inclusive, o Fla fez uma proposta para ter o jogador na última janela. Mas, na ocasião, os representantes desdenharam do rubro-negro. Na época, o atacante vivia bom momento no Al Hilal e os representantes disseram ao Flamengo que Marcos Leonardo não tinha vontade de morar no Rio de Janeiro e jogar no Fla. A prioridade, segundo ele, seria jogar no São Paulo, caso voltasse ao Brasil. Nos bastidores, todos no Flamengo estão insatisfeitos pelo que vem sendo divulgado de que Felipe Luiz vetou a contratação. E, por isso, José Boto e BAP não tentam. Além de ter rolado essa desdenhada, o entendimento é que Marcos Leonardo não tem características semelhantes com as de Pedro. Ou seja, não faz muito sentido fazer um alto investimento nesse momento. E aí publiquei logo em seguida mais bastidores dessa situação envolvendo Marcos Leonardo. Em agosto de 2025, mais precisamente no dia 30 de agosto de 2025, depois de Zé Boto se acertar com Al Hilal, após 2 semanas de negociação, o principal representante do atacante, Fernando Brito, entrou em contato com Boto para dizer que conversou com o jogador. Nessa conversa, Marcos Leonardo teria dito que a prioridade era jogar no São Paulo, caso voltasse ao Brasil para realizar o sonho de familiares. De lá para cá, o Fla não fez mais nenhum movimento para o Marcos Leonardo e, em nenhum momento, Felipe Luiz vetou a chegada do atacante. Vene, será que teve essa conversa? Bom, vou ler na íntegra o que o Fernando Brito disse para José Boto, repito, no dia 30 de agosto de 2025. E essa mesma pessoa disse o seguinte: em agosto de 2025, as mesmas pessoas que estão no Flamengo hoje tentaram contratar o Marcos Leonardo depois de 2 semanas de negociação e com tudo certo com os árabes, tirando partido da boa relação com o José Boto com o Izag, recebemos esta mensagem, 30 de agosto. Vamos ler na íntegra aqui, deixa eu dar zoom.
Olá, Boto, tudo bem? Tive uma conversa com Marcos e ele, se vier ao Brasil, vai querer realizar o sonho da família, que seria jogar no São Paulo. Eu sigo sem saber se o clube vai liberar, mas não quero que você se desgaste, nem gere nenhuma energia com isto, visto que é uma decisão pessoal. Eu agradeço imensamente. Como temos 4 meses para terminar o ano, nossa estratégia vai passar por isso. Respeitamos muito a instituição Flamengo e principalmente os profissionais que estão defendendo o clube. Quero ser transparente e deixar uma boa imagem consigo, pois não quero gerar leilão, muito menos ganhar com essa situação. Nós temos surpreendidos com a notícia que ele não seria inscrito há poucos dias do fechamento do mercado e agora temos que tomar uma decisão. Ele acabou de ter uma filha e quer muito ficar esse período no Brasil e realizar o sonho da família, que é jogar no São Paulo. Então, galera, como vocês puderam ver, o jogador desdenhou do Flamengo. Então, Você trocaria R$100 que você tinha um jogador que, quando teve a oportunidade de vestir a camisa do Flamengo, não quis, priorizou o São Paulo. Agora que está mal no Al Hilal, não está sendo utilizado por Inzaghi, quer voltar para o Flamengo, quer voltar para o futebol brasileiro vestir a camisa do Flamengo? Não. Eu tô com a diretoria do Flamengo, tá certo. Desdenhou do Flamengo, deu prioridade ao São Paulo. Vai para o São Paulo agora, quero ver se o São Paulo vai bancar o salário que o Flamengo havia acordado em bancar, sendo que Marcos Leonardo ganhou uma fortuna no Al Hilal. E o São Paulo em crise, impeachment de presidente. Quero ver se o São Paulo vai conseguir contratá-lo. Tá certa a diretoria do Flamengo em não querer mais a contratação. E vocês aí que estão botando na conta do Felipe Luiz, vamos ser justos. O Felipe Luiz não vetou a contratação. O Flamengo é que não quer mais contratar o Marcos Leonardo. Beleza? Essa é a verdade. E para finalizar nosso vídeo, galera, o BAP deu uma entrevista à imprensa espanhola, mais precisamente para o jornal AS, e falou sobre Vinícius Júnior voltar ao Flamengo. Será? Há uma grande diferença entre o momento da vida de Lucas Paquetá e a de Vinícius Júnior. Paquetá tem alguém esperando por ele em casa todos os dias, tem uma família. Vini não tem ninguém esperando por ele em casa. São momentos diferentes. Vini não é uma possibilidade para o Flamengo. Tenho certeza de que, se houvesse uma transferência com o Vinícius Júnior, seria com salário hoje muito maior do que pensamos pelo Paquetá. Não existe essa possibilidade. Vinícius Júnior quer ficar na Europa. É um momento diferente de cada um, como acabamos de falar. Seja pelo desejo do Vini ou pelos valores em cima da mesa. É mais uma conversa para a imaginação dos torcedores. Essa é a realidade. Vinícius Júnior é sempre bem-vindo. Quando ele vem ao Brasil, vai ao Maracanã, vai ao Camarote Flamengo, tem amigos na casa. Queremos o Vini, mas ele ainda não está ao alcance dos sonhos do Flamengo. Ainda não. Então, o BAP falando sobre Vinícius Júnior, ele também falou sobre... Foi uma boa entrevista, inclusive, cara. Falou sobre Felipe Luiz. Ele deu uma declaração aqui que eu achei muito boa, cara. Não quero casar com alguém que vai pedir divórcio em 6 meses. Falando sobre a renovação com o Felipe Luiz. Não fazia sentido renovar sabendo que o Felipe Luiz iria sair 6 meses depois. E o BAP tá certo, cara. Não faz o menor sentido. Ele contou bastidores dessa renovação com o Felipe Luiz. Dito isso, galera, a renovação do Felipe Luiz foi maravilhosa para o Flamengo. É isso aí, torcida do Mengão. E bora para mais uma notícia. Análise. Flamengo aumenta a lista de piores atuações com Felipe Luiz em vitória com 2 boas notícias. A equipe de Felipe Luiz tem dificuldades em todos os setores, mas faz 2 gols em 2 chutes e consegue primeira vitória no Brasileirão. O Flamengo coleciona atuações em 2026 que entram na lista das piores sob o comando do técnico Felipe Luiz. O 2-1 sobre o Vitória no Barradão pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro estará bem colocado nesse ranking. No atual cenário, porém, os 3 pontos eram talvez mais importantes do que a atuação brilhante. Com problemas na saída de bola e erros em profusão, o time continua sem conseguir se encontrar na temporada. Letalidade foi o que definiu e salvou o Flamengo, que teve mais sorte do que juízo e apenas 2 finalizações no alvo em 100 minutos. O Vitória sobrou fisicamente e mostrou que esse continua sendo o maior problema da equipe carioca, mas não o único.
A falta de confiança e a parte técnica também carregam peso em uma equipe muito longe do desempenho campeão de 2025. Fosse um pouco mais eficiente, o time mandante teria saído vencedor. As boas notícias foram Everton Cebolinha e Emerson Royal. O atacante justificou a titularidade com uma assistência e um gol e mostra que merece mais espaço. O lateral, muito criticado nos últimos jogos, foi bem ofensiva e defensivamente. Destaque também para Rossi, que assustou em algumas saídas de bola, mas terminou como herói ao pegar um pênalti. A dificuldade para encaixar Lucas Paquetá na equipe persiste. Depois da boa atuação como volante, ele voltou a aparecer como meia direita e não produziu. O camisa 20 ficou isolado, preso e praticamente não participou. Ele inclusive errou na origem do gol do Vitória, como foi diante do Internacional. Felipe Luiz, vendo que a esquerda estava mais livre e Cebolinha mais inspirado, pediu que o jogo fosse por ali. Ele não joga de ponta, ele joga de meia. Ele marca de ponta, mas joga de meia como se fosse a mesma função que ele jogava no West Ham, um meia no 4-3-3. Tínhamos um Royal como jogador na ala. Jogo com 2 volantes lado a lado, normalmente não precisávamos de volante, precisávamos de meia. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!